Muito bem, gente. Olá, galerinha do Ivo do Prado, galera do segundo ano. Então, vamos conversar um pouquinho melhor hoje sobre esse momento que estamos vivendo, de aulas assim remotas, à distância. E o primeiro vídeo que eu sugeri a vocês, em que vocês receberam a indicação do link, ele foi lá direto no YouTube. Então, vocês viram a primeira aula sobre condução térmica e convecção térmica, não foi isso? Então, vimos as fórmulas da condução térmica. Muito bem. O propósito de hoje é ter uma aula mais aproximada, digamos assim, que aquela aula foi uma aula padrão, para você ter a teoria geral, tá certo? Espero que você tenha acompanhado, tenha entendido direitinho, os slides tenham ficado bem claros. Mas agora nós vamos ter um momento pegando nosso material, nossa apostila. Vocês também receberam uma apostila. Essa apostila, ela tem um resumo teórico, para quem quiser depois acompanhar em casa, e é bom que faça, né, para estudar de novo. E depois tem questões. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou dar uma geral naquela resumo teórico, muito rapidamente, que vocês já viram aqui no outro vídeo, né? Então, sobre a aula especificamente. E agora nós vamos, então, pegar algumas questões daquelas, o que der tempo hoje, para que vocês possam ver como é que resolve, depois em casa vocês tentarem fazer as outras. Porque grande parte do trabalho ali é com vocês. Bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho, para a gente mostrar a vocês o material. Muito bem. Então vocês estão vendo aí o material que vocês já têm acesso, né? Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, fica melhor. Beleza. Então, olha lá, a aula da gente foi exatamente sobre propagação do calor. Falamos o que era fluxo de calor, lembra? Fluxo, que é quantidade de calor dividido, né, pelo tempo, certo? Essa formulazinha daqui. Essa fórmula é uma das fórmulas mais importantes do nosso assunto, tá legal? Estou aqui mostrando a vocês. Enfim, depois vimos que as unidades de calor, né, caloria e joule, são duas unidades importantes. Lembrando que essa daqui, joule, ela é a unidade, joule, no sistema internacional. Só uns detalhezinhos aí que é bom a gente chamar sempre atenção. Uma caloria é maior do que joule, uma caloria são 4,2 joules, tá bom? Beleza. Já viram isso? Então, a unidade... sim, importante demais. Ó, fluxo de calor é calor sobre tempo. Então, caloria por segundo, caloria por minuto, joule por segundo. Que joule por segundo é chamado de watts ou watts. Tanto faz. Essa unidade aqui é equivalente a essa, tá bom? Bom, condução térmica, que é o objetivo dos exercícios de hoje, né? Então, a condução, vocês viram que ele é um método que ocorre transferência de energia sem transporte de matéria, não foi? E que necessita de meio material para se propagar, do mais quente para o mais frio. E vimos a lei de Fourier, que é essa formulazinha daqui. Tudo isso está lá no vídeo que vocês já assistiram. É sobre essa fórmula que nós vamos agora resolver algumas questões, porque ela tem alguns detalhes. Lembrando que esse fluxo que tem aqui é o mesmo fluxo que está aqui, ó. É o mesmo, tá? Fluxo, a letra grega. E que pode ser calculado de duas maneiras, como estava lá em cima, e essa formulazinha aqui, que é dela que agora a gente vai se ocupar. K é a constante de condutibilidade térmica. Basicamente isso aqui vai dizer, gente, se o material é bom ou mau condutor de calor. Então o isopor é mau condutor. Esse K para o isopor é baixo. Os metais, em geral, são bons condutores, né? Então K é alto, entendido? Delta teta é a diferença de temperaturas. Temperatura maior, menos temperatura menor. Tá legal? Muito bem. T2 aqui, θ2 é maior, né? Às vezes se trocado, bota θ1 menos θ2, isso não interessa. O que importa é que você tenha noção de que esse daqui sempre é a temperatura maior, o primeiro, tá bom? Sempre nessa ordem. O primeiro é a temperatura maior e o segundo é a temperatura menor, tá bom? Sempre nessa ordem. Se vai ser θ2 menos θ1 ou θ1 menos θ2, isso não faz diferença, é uma questão de legenda, tá bom? Beleza só. Agora nós vamos ver a aplicação disso, ó. Então a área, tá vendo uma parede aqui, o calor, né? Então do lado de fora da sua casa, da parede do seu quarto, o sol aqui, né? Então é quente. Do lado de dentro,
vai esquentando. Por que vai esquentando? Porque o calor, né, passa de lá para cá, tá bom? A espessura, olha lá na fórmula, tem uma espessura, né? Espessura aqui, ó, dividido pela espessura. É a espessura da parede, a espessura da janela. Então, é a espessura. Quanto menor a espessura, inclusive isso é muito curioso, quanto menor essa espessura, maior a quantidade de calor que passa para dentro, né? É inversamente proporcional, igual os professores de matemática gostam de dizer, né? Muito bem. E o A, vocês já viram que é área, certo? Muito bom. Então, galera, veja lá, vocês têm todo o material da aula passada, fala de convecção também aqui, viu? Convecção é bem teórico, lembrando que se a condução, que é esse que a gente vai estar analisando agora, ele se propaga basicamente nos sólidos, a convecção ele se propaga onde? Líquidos e gases. Ele é bem diferente, né? Então lembre-se da aula, quando falamos lá de tudo que falamos sobre convecção. Não vou repetir tudo. Bom, irradiação ainda é um tema que a gente vai estudar, não explicamos isso ainda, vai ter outro vídeo sobre isso. O que nós vamos fazer agora é resolver algumas questões de cálculo relativa à condução, tá bom? Então, muita coisa que a gente ainda não viu, tá? Vocês ainda vão estudar essa coisa, vai ter aula sobre isso, vai ter vídeo. Nós vamos resolver agora a questão número 4. Esse probleminha aqui, primeiramente, que nós vamos nos ocupar com ele agora, tá bom? Deixa eu abrir espaço aqui para a gente responder essa questão aqui, um pouquinho mais de espaço e calma. Bom, depois eu ajeito isso tudo aí. Beleza, galera, vamos lá. Ó. O fundo de uma panela de alumínio, certo? Tem espessura 0,30 centímetros. Então, o que, que vai ser esse 0,30 centímetros? Olha lá, espessura. Então, aqui é o E, né? Espessura. Área, 450 centímetros quadrados. Esse aqui é a área, aqui é o azão, né? Área, beleza? Ao colocá-la sobre uma chama acesa, as temperaturas interna e externa do fundo são 120 graus Celsius e 300 graus Celsius. Então aqui, gente, é a temperatura menor e aqui é a temperatura maior. Fácil, né? Muito bem. Qual o fluxo calorífico através do fundo da panela? Sabendo que o coeficiente, aquele K, né? O coeficiente é esse valor, aquele K, ó. Muito bem, uma coisa importante que vocês têm que saber é o seguinte, quando você pegar esses problemas, você tem que olhar as unidades dessa constante. Quais são as unidades que ela está? Caloria, segundos, centímetro. Todas as outras unidades têm que estar coerentes com isso. E, nesse caso, estão. Porque aqui está centímetro quadrado, está coerente com centímetro. Graus Celsius está coerente com graus Celsius. Não é verdade? Centímetro aqui também, né? Então tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Não precisa mexer em unidade nenhuma. É só aplicar a fórmula direto. Então, como é que é a fórmula? Fluxo, posso escrever aquela letra desse jeito aqui também, ó. Como é que é a fórmula? Já memorizaram? Fluxo é K vezes área vezes delta θ sobre espessura. Então, o fluxo, então vai ser, ó, K. Quem é o K? Tá aqui, ó. 0, vamos substituir, ó. 0,5. Beleza? Área. Quanto foi a área? Ele deu na questão, ó. 450 centímetros quadrados. E o delta θ? Lembra que o delta θ a gente falou que é a temperatura maior menos a menor? Então, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Ó, quem é a temperatura maior que vocês viram lá? 300. Então, aqui, ó, 300 menos 120. Fácil, né? Só substituir, ó. Tudo dividido pela espessura. Quanto foi a espessura? Olha ela aqui, ó, 0,30, né? 0,30. Prontinho, gente. Tá certo? Então, observe que, no nosso caso aqui, as contas, elas não são nem tão difíceis assim. Então, a gente tem aqui, ó, fazendo aqui os cálculos, vamos lá, o fluxo, então aqui para andar mais rápido, ó, já acabei de fazer, 0,05 vezes 450 é a mesma coisa que dividir isso aqui por 20, né? Então vai ficar 20, essa continha aqui, ó, esse vezes esse dá 22,5 vezes 300 menos 120, gente, 180. Tudo dividido por 0,30, ou 0,3, né? Tanto faz.
Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa questão. O fluxo, vamos fazer agora essa continha aqui, ó, 22,5 vezes 180. Estou fazendo aqui, ó, dá 4.050 dividido por 0,3. Isso dividido por 0,3 dá 13.500. Que é o gabarito que vocês estão vendo ali, ó. 13.500 o quê? Calorias por segundo, que é a unidade do fluxo de calor. Tá certo? Então viram que não tem nada demais, gente. Nada demais, é bem tranquilo. Basicamente o que a gente fez aqui foi substituição de fórmulas. Pegamos uma fórmula, pegamos os valores que tinha na questão, substituímos e fizemos. É uma fórmula grande, as contas, mas de uma forma geral ela é bem direta, não tem nada demais, tá legal? Bem, a questão número 5, que também é sobre isso aí, ó. Vamos lá, vamos abrir espaço também, tá legal? Para a gente fazer a questão número 5. O que é que diz aqui? Uma extremidade de uma barra de alumínio está em contato com vapor de água em ebulição e a temperatura 100 graus. A outra extremidade em contato com gelo, em fusão, 0 grau. Então já está vendo que é a temperatura maior e a menor, né? A barra tem um comprimento de 100 centímetros. Gente, se é um comprimento de uma barra, tipo isso aqui, então o calor, lembra que o calor que eu falei na aula vai do lado quente para o lado frio. Então ele vai andar isso tudo. Gente, isso aqui seria tipo a espessura. Então quando ele fala em largura, tá? Nesse caso, ele está falando em largura, ou comprimento, isso aqui é a mesma coisa de espessura, tá legal? Então a espessura dele é 100, nesse caso. Então, gente, espessura ou largura ou comprimento é tudo a mesma coisa para nós. E a área, 5 centímetros quadrados. É fácil, né? Está falando área bem nitidamente. A barra está envolvida por um isolante, de modo que é desprezível o calor perdido pela superfície lateral. Lembra daquela constante? Olha o valor dela aqui, 0,5 caloria segundo centímetro graus Celsius. Observe que, mais uma vez, todos os dados estão coerentes com as unidades. Letra A. Qual o fluxo de calor? Gente, é a mesma fórmula que nós usamos na questão anterior. K vezes A vezes delta θ, que é a diferença de temperaturas, dividido pela espessura. Tá certo? Então, ó, nós vamos pegar agora e fazer a continha. Quem é a constante K? K vai ser 0,5 vezes quem é a área. Vamos lá, 5 aqui, ó. 5, tá certo? Vezes diferença de temperatura. Quanto é? 100 menos 0. Lembra lá em cima? Maior menos a menor. Tá acompanhando, não tá? Ó, constante 0,5 ou 0,50, né? Tanto faz. Vezes a área, e a área é quanto? 5 dividido pela espessura. E quanto é a espessura? 100. Olha aqui, ó, 100. Tudo certo? Vamos lá. Fluxo. Quanto é 0,5 vezes 5? 2,5. Quanto é 100 menos 0? 100. Dividido por 100. Tá certo? Ora, 100 dividido por 100, ora, eu posso cortar, não posso? Esse eu corto com esse. E aí o que é que sobrou como resposta? Letra A, 2,5. Qual a unidade disso? Calorias, vocês já aprenderam, né? Por segundo. Isso é a letra A, gente. Tranquilo, né? Nada demais. Vamos abrir mais espaço aqui para a gente fazer agora a letra B. Tá? Vamos lá, ó. Letra B. O que é que eu quero na letra B? A quantidade de calor que atravessa uma seção da barra em 6 minutos. Agora temos um problema de unidades. Porque, veja, minutos, aqui na constante, lembra que está em segundos, lembra que eu falei? Se aqui está segundos, eu posso usar minutos? Não. Como é que eu transformo? Todo mundo sabe. Multiplica por 60.
1 minuto não são 60 segundos? 6 vezes 60 dá 360 segundos. Agora está tudo bem. E qual é a fórmula que eu vou usar para responder isso aqui agora? A letra B, gente, você tem que lembrar daquela outra fórmula. Eu vou mostrar, está lá no começo da apostila. Essa daqui, ó, que eu chamei a atenção, ó. Fluxo é o calor sobre o tempo. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque ele disse na questão agora que tinha um tempo. Ó, ele falou em tempo, não foi isso? Então, ele agora quer calcular a quantidade de calor. Então, ó, fluxo é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Quanto foi o fluxo que a gente acabou de calcular, galera? 2,5 igual quantidade de calor dividido pelo tempo. Isso aqui é igual, viu? Por favor, não dá para errar, viu? Então, igual. Quanto é o tempo? Acabamos de transformar, não foi? 360 segundos. Como é que faz aqui? Multiplica, né? Todo mundo tá ligado. Multiplica esse por esse e esse por esse. E aí vai nos dar aqui a quantidade de calor, vamos fazer a continha, vai ficar 2,5 vezes 360, certo? Essa conta, gente, dá 900. Vamos fazer aqui, ó. Vou mostrar aqui. Então, a quantidade de calor, 900 calorias, que é a resposta da letra B. É um cálculo até mais fácil, esse da letra B, se você olhar bem, né? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem a questão toda resolvida. Ó, tá aí ela todinha, ó, certo? Toda a questão. A letra A é até mais complexa. Por quê? Porque ela tem uma fórmula maior, tem que ter mais cuidados, as contas. Mas, galera, eu repito, isso não tem nada de mais, é uma questão simples, viu? Vou voltar para cá. Por quê? Porque a gente, na verdade, não tem muito trabalho, assim, de substituir aqui, substituir ali. Não, é só continha. Substituir, fazer conta, nada demais. Questão de treinar as contas. Tá legal, galera? Muito bem. Era essa o complemento, né, daquela primeira aula sobre condução e convecção. Estava faltando fazer esses exercícios. Agora, depois dessas questões, olha a orientação do professor. Vocês agora podem pegar aquela apostila que vocês receberam, vocês podem sair respondendo. Tá legal? As questões teóricas e as questões de cálculo, tá bom? Então vocês vão respondendo, e depois, em outro momento, eu ainda vou ter um outro vídeo para explicar sobre irradiação. Ainda vocês não viram esse vídeo, mas vocês vão receber provavelmente já na próxima semana. Tá legal, galera? Forte abraço para todos, saúde para todos, se cuidem. Até a próxima.